E então nós vamos conhecer nesse momento alguns membros da Igreja Católica, por exemplo, que vão se revoltar contra essas ações da Igreja Católica e eles vão se levantar e criticar a Igreja Católica nesse momento. O primeiro reformador que nós vamos conhecer é chamado de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele fez altas críticas à Igreja Católica, principalmente por conta da venda de indulgências das relíquias sagradas, monia, tá? O Martinho Lutero, ele vai ser a pessoa que vai desenvolver a primeira forma de protesto, né, reformadora contra a Igreja Católica. Lembrando que, inicialmente, né, esses reformadores, eles tinham um interesse que o próprio nome do movimento já dá, que é reformar. A ideia não era acabar com a Igreja Católica, muito menos criar uma nova religião. A ideia é que a Igreja Católica retomasse, né, os caminhos que ela tinha que tinham sido traçados para ela através do que estava escrito na Bíblia. Então a Igreja Católica se afastou muito desses ideais cristãos. Então a ideia desses reformadores é que a Igreja Católica retomasse o seu caminho dentro desses ideais cristãos, tá? Só que o que vai acontecer? Fruto desse movimento reformador vão surgir novas religiões, que são as que nós conhecemos até os dias de hoje. Mas vamos continuar aqui. Martinho Lutero, ele era um monge, né, católico, ou seja, membro da Igreja Católica dentro da Alemanha. E aí o que vai acontecer? O Martinho Lutero, ele vai se revoltar contra o Papa, porque o Papa, ele vai prometer aqueles que dessem dinheiro, né, que ajudassem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, a indulgência, né, o perdão dos seus pecados. Na verdade, ele prometeu indulgência eterna, como se fossem todos os pecados perdoados para sempre, se você contribuísse com a construção da Basílica de São Pedro. Ou seja, ele estava trocando a salvação por dinheiro. Tá? Isso faz com que Lutero se revolte contra o Papa Leão X e vá a público e pregue na frente da igreja, né, de Wittenberg, a Catedral de Wittenberg, as 95 teses, né, onde ele defendia as ideias que ele acreditava serem corretas para a igreja, e ele acusava e denunciava todas as práticas que a Igreja Católica estava fazendo que não eram corretas segundo o pensamento cristão. Obviamente que os membros do clero católico não vão ficar satisfeitos com essa ação de Lutero. Ele vai ser perseguido pela Igreja Católica, vai ser julgado e condenado à excomunhão, que naquela época era algo muito terrível, que era sinal de que você perdia o seu direito da salvação, porque você havia sido expulso da igreja, a igreja era o caminho que você tinha para a salvação. Então ele foi excomungado em 1520 e quase foi morto. Ele só não foi condenado à morte porque ele conseguiu o apoio e a ajuda da realeza e principalmente da burguesia alemã. Por quê? Porque os burgueses, eles estavam buscando um novo pensamento para a Igreja Católica, exatamente porque eles não queriam ser condenados pela sua prática, que era o comércio. Então eles vão apoiar e auxiliar o Lutero a se esconder, digamos assim, né? Vai proteger o Lutero da perseguição da Igreja Católica. E aí, nesse momento em que ele fica escondido, ele faz a tradução da Bíblia do latim para o alemão, que é para que as pessoas tivessem acesso à palavra e não tivessem que depender, por exemplo, da interpretação do clero católico da palavra de Deus, tá? Então ele vai, a partir daí, criar a sua doutrina, tá? A doutrina do Lutero é baseada em um princípio fundamental, que é a salvação pela fé. Ele vai se influenciar muito na carta de Paulo, que fala que os justos serão salvos pela fé. Então, baseado nisso, ele constrói toda a sua doutrina, que tem, além da salvação pela fé, a ideia da livre interpretação da Bíblia e
considera o batismo e a Eucaristia os únicos sacramentos, porque são os únicos que têm fundamentos e comprovação bíblica, ok? Então o Lutero ele vai ser o primeiro reformador religioso dentro da Europa, porém não vai ser o único. As ideias de Lutero elas vão ser propagadas, principalmente porque a Bíblia ela foi traduzida e vai influenciar a reforma de outros países, né, com outros reformadores. Um dos reformadores que vai se influenciar pelas ideias de Lutero vai ser o Calvino, ok? João Calvino ele vai nascer na França e vai começar a divulgar suas ideias em 1531. Porém, ele vai ser perseguido pelos reis franceses, vai ser obrigado a fugir da França e ele se abriga na Suíça, onde ele consegue perceber que as suas ideias elas estão conseguindo atingir o povo e conseguindo se propagar. Assim como o Lutero, a base da doutrina calvinista vai tratar simplesmente da salvação. Simplesmente não, né? Basicamente da salvação. Porém, a ideia de Calvino é que a salvação ela não vinha pela fé ou boas obras. Calvino defendia a ideia de que existia a predestinação. O que significa isso? Significa que uns nasciam para ser salvos e outros nasciam já condenados. Independente do que você fizesse durante a sua vida, você teria salvação se você nascesse predestinado à salvação e não teria salvação se não fosse predestinado à salvação. E aí, qual era o sinal da predestinação? Qual era o sinal da graça de Deus que levaria você a ser um predestinado à salvação? Seria a prosperidade. E isso atendia a um grupo principalmente, que era a burguesia, que eram os mais ricos, porque eram os comerciantes dentro da Europa. Tá? E aí o Calvino vai ter um grande apoio da burguesia da Suíça e depois, né, de outros países do mundo, até porque a Igreja Católica condenava a usura, né, a cobrança pelo tempo, e o calvinismo já dizia o contrário, que quanto mais você conseguisse prosperar, maior era o sinal de que você havia sido predestinado à salvação. Aqui as principais ideias, né, nós já falamos da doutrina calvinista, e aqui é o último reformador que nós vamos ver, que foi o Henrique VIII, que esse vai ser diferente dos outros dois, porque ele não era um membro do clero católico, não fazia parte da Igreja Católica, muito pelo contrário, ele era um rei, o rei da Inglaterra. Tá? O Henrique VIII ele vai começar um processo de reforma protestante em 1531, primeiramente porque ele vai querer se separar da sua esposa. E segundo a Igreja Católica, você após o casamento, você não pode se separar, né? Até que a morte os separe. E o Henrique VIII, ele dizia que a esposa dele não era capaz de dar um herdeiro homem para ele. O Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão não conseguiu ter um filho menino para herdar o trono da Inglaterra, que era um problema muito grande, porque uma filha menina casaria com um príncipe de outro país, e esse outro país passaria a ser dono da Inglaterra. Então esse foi o motivo oficial pelo qual o Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e declarou através do ato de supremacia a criação de uma nova igreja, que era a Igreja Anglicana, e a partir desse momento ele se tornou chefe não só do Estado, né, como rei inglês, mas também chefe da Igreja Católica, no caso chefe da Igreja Católica não, chefe da Igreja Anglicana dentro da Inglaterra. Isso dizendo que queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. O Papa obviamente não vai aceitar essa separação, até porque ele tinha laços, né, com a Espanha, que era a família real de onde vinha, né, a esposa dele, Catarina de Aragão, e aí por conta disso ele vai romper com a Igreja Católica e vai criar a Igreja Anglicana dentro da Inglaterra. E aí o que acontece? Aqui já falei dos motivos, né? Nós vamos ver a reação que a Igreja Católica vai ter, porque todo esse movimento vai estar acontecendo e vai ser algo que vai ser meio que incontrolável, que a difusão de ideias, ela é algo incontrolável. A partir do momento que se lança uma ideia e essa ideia ela vai passando de pessoa para pessoa, se torna algo que não se pode controlar. Então o que a Igreja vai fazer? Ela vai fazer a chamada
contra-reforma. Como que vai ser essa contra-reforma? Primeiro, a Igreja Católica vai, convocar o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento reuniu todos os líderes da Igreja Católica para encontrar uma maneira de impedir que o protestantismo se expandisse, porque a Igreja Católica estava perdendo espaço, né? E perder espaço, perder fiéis, significava perder dinheiro, porque o dízimo era pago pelos fiéis que pertenciam à Igreja Católica. Se ele passa a pertencer a outra igreja, ele vai passar a pagar o dízimo em outra igreja, tá? Então, eles vão tomar várias medidas. Dentre essas medidas estão a criação do Tribunal de Santo Ofício, que nós vamos ver na próxima aula, manter os dogmas da Igreja Católica, reforçar, os 7 sacramentos, hierarquia do clero, etc. Confirmar o celibato clerical, acabar com os abusos, as indulgências, ventas de relíquias, simonia, a corrupção do clero, entre outros, e criar a Companhia de Jesus, que vai ser responsável por catequizar os índios, no Novo Mundo, ou seja, mais fiéis para a Igreja Católica, já que eles estão perdendo espaço na Europa, então eles vão expandir a fé cristã dentro da América, por exemplo. Ok? Agora nós vamos para o exercício.